Eu tô muito triste, eu passei tipo uns 20 minutos falando. E aí quando eu fui desligar a câmera eu vi que não tava ligado. Pois é, fiquei um tempão falando sozinha. Olá pessoas do meu coração, hoje nós estamos aqui para falar de Castelo no Ar, que é o segundo livro que eu tô lendo do box da Diane Wayne Jones, que é uma artista inglesa. Eu já percebi algumas características. Se você quer ver mais do box ou dos livros, porque eles são maravilhosos por fora e por dentro, tem vídeo nas duas redes verticais mostrando tudinho, tá linkadinho aqui na descrição. Vai lá, tá fácil de achar, principalmente no Instagram. E você assiste rapidinho e vê as ilustrações e as folhas de guarda e todas essas coisas lindas, lindas, lindas dessa edição. Esse projeto gráfico tá realmente maravilhoso. O primeiro livro do box que eu li foi Castelo Animado e eu fiz um vídeo comparando ele com o filme. Eu vou deixar aqui pra vocês no card pra você assistir e entender um pouco mais sobre como que é a escrita dessa autora, como é que funciona e o que foi de fato adaptado para o Estúdio Ghibli ou não. Lá eu falei mais sobre coisas que acontecem no filme e não acontecem no livro, exatamente porque eu acho que muito mais pessoas conhecem o filme. Então eu não queria dar tanto spoiler aí pra vocês. E a minha ideia inicial era fazer o mesmo com esse livro, pois entre os filmes do Estúdio Ghibli tem um que se chama Castelo no Céu. Aí eu falei, céu? Dá no mesmo, né? Não é tão diferente assim. Daí eu fui ler a sinopse do filme e não tem nada a ver. Não tem realmente nada a ver. E na minha cabeça fazia todo sentido, até porque eles já têm um filme baseado num livro da autora, fazer outro filme baseado em outro livro da mesma autora, né? Parece que temos um Sherlock Holmes aqui, né? Mas não. Parecia tão óbvio, mas não é isso que aconteceu. Aqui esse livro tem toda uma roupagem, inicialmente, né, de cultura árabe, indiana, desses países que estão ali, né, no Oriente Médio. Gente, eu sou a Fernanda Editora e parece muito que eu assassinei completamente a geografia. Meu professor de geografia vai ter um treco se ele ver isso. Mas não, eu não quis dizer que a Índia fica no Oriente Médio, tá? Eu sei que não fica, só que do jeito que eu falei, parece que foi o que eu quis dizer. Mas não foi. Eu sei que a Índia tá ali pro sul da Ásia, enquanto o Oriente Médio fica ali naquela parte mais pertinho da Europa, mais pra cima. E pega até um pedacinho da África, enfim. Vocês entenderam agora, né? Então, o que acontece é que o nosso protagonista é o Abdullah, ele mora no reino de Zanzibar, que é realmente... que é o reino inspirado nessas culturas. Então aqui a gente conhece uma mitologia, conhece não, né, mas conhece é uma palavra muito profunda, mas tem referências a uma mitologia um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado nas obras de fantasia e nos contos de fada, enfim. Eu já li uma outra obra parecida, uma obra mais fantástica mesmo, com um universo mais denso, uma coisa mais adulta, que foi Cidade de Bronze. Até o momento só li o primeiro livro, mas tem vídeo dele aqui. E eu pretendo ler os outros dois, já tô com eles aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver a prateleira. Pra ler, eu quero soltar o vídeo até o final de abril falando dos dois. Talvez eu não consiga falar dos dois, porque os livros são bem grossos, mas eu vou tentar. É isso que importa. Então, mais motivo pra você se inscrever aqui. Aproveite e já deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostar do vídeo, depois você tira. Ninguém tá te obrigando a deixar nada aqui. Tá? Eu tô te pedindo, carinhosamente. O que acontece é que as pessoas esquecem de deixar no final do vídeo. Então, eu já tô te falando isso agora. Nosso protagonista, então, é o Abdullah. E aqui, ele é um cara que é um mercador de tecidos. Ele vende tecidos na lojinha dele no meio do bazar. E ele tem um amigo barra vizinho de loja que vende lula empanada. E é isso, a vidinha dele, ele vai lá, compra tapete, vende tapete, come e dorme na loja de tapete mesmo, que é onde ele mora, e vive assim. E ele é herdeiro de um cara que vende, um vendedor de tapetes. Só que o pai dele teve 2 casamentos. Então a maioria das coisas, a maioria, tipo assim, esmagadora das coisas, ficou pra família da segunda esposa. E ele é filho da primeira esposa. Então, pra ele herdar o que é dele por direito, tem uma condição no testamento do pai dele, que é ele já ter se casado com
pelo menos 2 mulheres, se eu não me engano, porque, né, aqui a gente tem essa coisa do harém, né, do cara poder casar com quantas mulheres ele puder sustentar. E então isso acontece na história, e a família da segunda esposa dele é chata. É tipo assim, difícil de lidar, sabe? Levemente inconveniente. Querendo forçar ele a fazer as coisas quando ele tá bem ali na vidinha dele. Então, Abdullah tem várias fantasias de ser um príncipe perdido que foi sequestrado quando criança e passou fome e sede no deserto, até que ele foi adotado por esse cara que se diz pai dele, enfim. Várias coisas que acontecem na cabeça dele, e ele tem ciência de que isso é uma fantasia, tá? Ele não vive nessa coisa, um mundo muito louco, ele sabe diferenciar. Mas um dia chega pra ele um vendedor de tapetes que tem um tapete mágico, um tapete que voa. E aí ele é obviamente seduzido por essa oferta e ele compra o tapete, não pra revender, mas pra si inicialmente, e com medo de que durante a noite o tapete volte pro dono, né, que seja tipo assim um acordo, um negócio, sei lá, ele dorme em cima do tapete. E aí ele acorda em um lugar onírico, em um jardim muito bonito, onde ele conhece uma princesa. Então isso começa a acontecer em várias noites diferentes, e eles se apaixonam e tal, e eles estão tipo, vamos casar, e aí ela é sequestrada por um Jinn. E Jinn, pra quem não tá familiarizado com essa mitologia, são seres que como é que eu explico? São seres meio travessos, assim. Existem Jinns do bem e Jinns do mal, mas eu não acho tão certo compará-los com gênios, porque eles não estão ali pra atender desejos, mas eles são mais, tipo assim, esteticamente parecidos, sabe? Apesar de Jinns normalmente terem características animais ou se transformarem em animais completamente pela sua magia, né? E eles vivem em outro mundo, tem toda a cidade dos Jinns, enfim, coisas. E aí, grande parte da história se passa exatamente nessa busca do Abdullah pela Flor da Noite. E ele conhece outros personagens, né, e que se envolvem ali de alguma maneira, ou que são arrastados. E esse é um livro que tem várias coisas pra você teorizar e pra você ir descobrindo ao longo da leitura. Então, mais ou menos ali no meio do livro, a gente já começa a ter algumas revelações sendo feitas. Você fala, era tudo mentira? Na verdade não é bem nesse sentido de era tudo mentira, mas é de tipo, agora as peças assim, estão começando a se encaixar, né? E conforme você vai lendo, você vai descobrindo mais coisas, você vai falando, isso faz todo sentido, na verdade, como eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, foi uma leitura bem interessante, mas ela não é, uau, incrível. Acho que até por ser um livro juvenil, né, eu colocaria esse livro como 14+, mas aqui na tela tá a classificação indicativa dele de fato, né? Então ele não traz coisas muito complexas e profundas e grandes esquemas e ai meu Deus, grandes plot twists, não, até pelo público, né, para o qual ele foi escrito. E muito interessante é que aqui a gente tem uma conexão com o Castelo Animado, que foi o primeiro livro do box que eu li, né? Aqui a gente tem a presença de alguns personagens, a gente tem o Hall, a Sophie, a Letty, e mesmo que eles não tenham super destaque na história, entre eles a personagem que mais tem destaque é a Sophie, e ela, mesmo assim, ela aparece no final, nos últimos porcentos, né, do livro. Mas é legal ter essa conexão. Eu não sei se o terceiro livro do box também tem. Eu tô falando do primeiro, segundo, terceiro, mas eles não têm uma ordem exata, tá? Pra você ler. É que é a ordem que eu tô lendo, né? E eu não sei se o terceiro tem alguma conexão também, mas se tiver, vou trazer aqui pra vocês, né? Na próxima resenha. Eu acho que a escrita da autora dá muito uma carinha de conto de fada às obras dela. E eu gosto muito disso, eu tô usando esses livros até como estudo pra isso, porque, caso você não saiba, eu sou escritora. Tem várias coisinhas aqui na descrição, se você quiser ler, né? A gente tem um livrinho no Kindle que tá por R$2, 18 contos por R$2, gente, vale super a pena. Um dos contos é meu, é uma antologia de realismo mágico. E a gente tem o conto de Natal, que na verdade não ficou tão natalino assim, que é A Princesa e o Quebra-Nozes. Está disponível no Wattpad, você lê lá de graça, de boinhas,
adaptar tranquilamente, então tá tudo linkadinho aqui. E eu tô usando esses livros como estudo porque o projeto ao qual eu tô me dedicando agora é exatamente a continuação da Princesa e o Quebra-Nozes como um livro. E eu quero que ele tenha essa coisa de a linguagem já ser encantadora e de ter essa pegada de contos de fadas, o que não se resume a palavras específicas, se resume a um estilo narrativo, sabe? Então é muito subjetivo pra você entender o que isso significa pra fazer. Lendo é muito mais fácil de pegar do que fazendo. Não sei se tô sendo muito clara aqui pra vocês, mas enfim. É isso, então eu tô usando isso também como um livro de estudo, né? Que nem eu usei o Mansão Gallant, né, da Schwab. Também tem vídeo aqui falando sobre ele, caso você queira saber o que eu achei desse livro. Mas bom, voltando, né, então eu gosto bastante do jeito que a autora narra, né, que a Diana Wynne Jones narra. Ela é uma autora inglesa, eu não sei se isso é uma característica de lá, não sei se é uma característica dos livros de lá, mas eu achei bem interessante até o momento. E ela tem uma coisa de que no final, nas últimas 30 páginas, assim, muitas revelações, e fulano não é fulano, e bicho se transformando em gente, e não sei o que. É uma escolha, sabe? Tipo assim, não sei se é algo que eu faria como escritora, mas é uma escolha que funciona. Tipo assim, você chega lá e você explode a cabeça da pessoa. Às vezes você tinha evidências pra chegar naquilo de alguma maneira, né? Pra suspeitar. Outras vezes não. Outras vezes é completamente aleatório, assim. Às vezes são personagens que você nem nunca ouviu falar, sabe? Que existiu naquele universo. Eu acho que em Castelo Animado isso é um pouco melhor amarrado do que aqui. Por isso que esse livro ficou com 3 estrelas e meia. É uma leitura legal, uma leitura divertida pra passar tempo. Ela pode ser marcante caso você não tenha lido, não tenha nenhum repertório com essa cultura árabe, essa coisa dos jeans e tapetes voadores e os mercados. Mas como eu já tenho algum histórico, né, algum conhecimento desse tipo de mitologia e de crença, não foi incrível, maravilhoso. Foi só uma leitura legal, sabe? Um negócio interessante é que aqui o Abdullah viaja por outros países. Então essa diferença cultural é bem marcada quando ele tá conversando com outras pessoas. As pessoas não entendem muito o jeito pomposo que ele fala, porque ele tem uma coisa de dar títulos às pessoas, o que não ficou muito claro se é algo cultural do reino de Zanzibar, mas eu acho que sim, porque tem uma outra cena que isso também acontece com outro personagem, então imagino que seja, apesar da gente não ver ele conversando com muitas outras pessoas de Zanzibar pra ver se todo mundo se comporta desse jeito, né, mas ele tem essa coisa de dar títulos, tipo, quando ele encontra a Flor da Noite pela primeira vez, ele chama ela de obra-prima da minha imaginação, alguma coisa nesse sentido, porque ele ainda acha que é um sonho, né? E bom, foi uma leitura bem legal, uma leitura rapidinha, eu fiz ela em menos de uma semana e fiquei bem satisfeita até. E muito triste porque o filme não é baseado no livro, eu queria que fosse, porque seria muito legal ver várias das imagens construídas aqui numa tela. Se você sabe se existe alguma adaptação desse livro pra mídia de audiovisual, comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu sei que tem nessa pegada, né? Além do filme do Aladdin, a gente tem um anime que tem essa coisa dos jeans, né? Que trabalha um pouco dessa cultura, que eu já assisti, apesar de não me lembrar muito dele, porque faz muito tempo. Mas eu sempre acho interessante você poder conhecer e ser apresentado a novas culturas sem sair de casa, né? Sair de casa também é legal, mas sem sair de casa e ainda mais com uma roupagem fantasiosa e te servindo de estudo é muito bom. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se interessado em ler. Vou fazer vídeo da Casa de Muitos Caminhos também, que é o terceiro livro da série do box. Assim que eu ler, tá? E vou trazer uma análise bem completinha aqui pra vocês. E, bom, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo e me seguir nas redes, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Comenta também se você reparou que eu fiz a raiz antes de eu falar, porque, né, não sei
Tem pessoas que me acompanham só por aqui, então talvez ainda não tenham visto isso em outras redes, né? Apesar de que a essa altura já tem mais de uma semana que eu fiz. Mas, enfim, pessoas, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!